esse é um problema enorme na obra do Marx. Né? A gente vê que, em certos pontos, ele demonstra que ele tem uma consciência de que os intelectuais dominavam a classe proletária e de que precisavam continuar dominando por mais algum tempo. Né? Mas a pergunta, eu não sei se ele fez por dentro, ou se em algum ponto da sua vasta obra ele toca nisso. Eu procurei e não achei, pode ser que esteja lá. Mas o problema central é o seguinte, se os proletários, por um lado, Marx diz que só o proletariado pode ter uma visão objetiva do movimento da história universal. Porque o ponto de vista das outras classes é deformado pelo seu interesse específico, né? Mas o interesse do proletariado coincide com o da humanidade inteira. Então, por isso, o proletariado tem um ponto de vista universalmente válido. Por um lado, ele diz isso, e por outro lado, ele diz o proletariado é ainda dominado pelos intelectuais e precisa do guiamento dos intelectuais. Peraí. Se só o proletariado tem a visão objetiva, por que ele toca uma outra classe o dirige? Né? Marx não resolveu esse problema. E, na prática, o que aconteceu? A ditadura dos intelectuais. Se você for ver ali, na União Soviética, isso é claríssimo. Você não tinha, nos primeiros comitês centrais, você não tinha um único proletário, tinha um monte de intelectual. Né? Isso é assim no mundo inteiro. Ou seja, no Brasil, a primeira liderança proletária que aparece no meio comunista foi o Lula. Né? Por isso, aliás, esse é um grande complexo dos comunistas, era esse, né? Que não tinha proletário nenhum. Quando apareceu o Lula, eles tiveram um orgasmo. Um proletário. Que maravilha. Então, o Lula se formou. Ele é o símbolo da unidade proletária do movimento comunista. E o Lula soube se aproveitar muito bem disso. O Lula nunca foi um líder propriamente, ele foi um símbolo unificador. E ele percebeu isso aí, ele percebeu que a unidade do movimento estava na pessoa dele. Tanto que dentro do movimento ele não tinha inimigos, ele era amigo de todo mundo. Havia divisões e, como é que se diz, dissensões lá dentro, mas o Lula unificava tudo. E ele soube usar isso aí muito, muito bem. Se eu fosse comunista, eu mandaria fazer uma estátua para o Lula. Eles andaram falando mal do Lula, eles são muito ingratos. O Lula é um sujeito que, veja, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o pessoal das Farc mandou para o Lula uma mensagem agradecendo por ter salvado da destruição o movimento comunista latino-americano. E ele fez realmente isso. Com a criação do Foro de São Paulo e com a estratégia que eles usaram, né, na política brasileira, eles salvaram o movimento comunista. Salvaram como? O dinheiro brasileiro, evidentemente. Né? Quando o Lula assume a presidência, ele não assume para implantar o socialismo no Brasil, ao contrário, ele assume para fomentar o capitalismo ali, para com o dinheiro do capitalismo poder fomentar os partidos comunistas e o regime comunista falido. Isso ele fez maravilhosamente bem. Os caras deviam agradecer, deviam estar chupando a pica do Lula. Né? Mas, como ele se deu mal, então decidiram falar mal dele para ver se limpam na reputação dele. Não é isso? Então, para os comunistas ele foi maravilhoso. Né? Agora, nós sabemos que tudo que é comunista, nós sabemos como termina. Sempre termina, né, em choro e ranger de dentes. Né? Todas as promessas, toda a expectativa, as esperanças, etc., virou um pesadelo no fim. Né? Virou um pesadelo na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, em Cuba e no Brasil também. Só que no Brasil não foi uma ditadura comunista, foi um regime capitalista financiador do comunismo. Então, um regime baseado no roubo. Né? Primeiro, Marx só entende a noção de classe quando definida por uma função econômica. Classe é a posição na ordem econômica. Mas, olha, existem classes que não se definem economicamente. Os intelectuais, por exemplo. Os intelectuais são indivíduos que podem vir de todas as classes e eles têm um senso de unidade, né, por aquilo que se dedicam, pelos seus interesses intelectuais, etc, etc. Isso é outra coisa. O lucro proletário está definido economicamente, sim. Né? O lucro proletário não tem função econômica. Ele não tem função econômica, é a sua definição econômica. Agora, os intelectuais não. Então, aqui, muita importância, o lucro proletário também se define assim. Mas não, é outra coisa. Né?
obter uma definição econômica, mas os intelectuais não têm. Tanto você vê, o intelectual pode ser tanto assim, um filho de milionário, né, quanto pode ser um pobretão, até um mendigo pode ser. Você pega ali, sei lá, Leon Blois, eu lembro do escritor brasileiro João Antônio, era quase um mendigo, né? E fazia parte do meio intelectual, tanto quanto, sei lá, o Alceu Amoroso Lima, que era um cara rico, né? Elegante, o Enio Silveira, que era o dono da civilização brasileira. Então, não há uma definição econômica da intelectualidade, se define pela sua função e pelos seus interesses intelectuais. Então, olha, uma consciência da importância real dos intelectuais no movimento só aparece mesmo com Antônio Gramsci, já nos anos 30. O Gramsci enfatiza o papel ativo do intelectual, mais ativo do que o do proletariado. Porque então, a consciência, vamos dizer, da importância ativa da intelectualidade na condução do movimento revolucionário só aparece mesmo com Antônio Gramsci. E aparece também com Georg Lukács. Georg Lukács falava que a consciência proletária não é uma consciência atual, mas uma consciência potencial. Quer dizer, o proletariado tem uma consciência potencial que a intelectualidade desperta e daí cria a consciência proletária, já como efeito posterior. Então não é que o proletariado tem uma consciência e em nome dessa consciência faz a revolução. Não, ele faz a revolução e depois se desenvolve a consciência dele, né? Invertendo a proposta de Marx, né? Então, essa é uma característica do marxismo. Ele muda de identidade, assim, é camaleônico, o tempo todo está mudando, né? E o sujeito que é entusiasmado pela obra de Marx não entende isso, tem uma visão literária de Marx, né? Do marxismo. Entende o marxismo apenas como obra de Karl Marx, só botar infantilidade, né? Então você pega aqui o livro do Kolakowski, né? Correntes Principais do Marxismo, ali você tem a verdadeira identidade do marxismo. É um saco de gato, evidentemente, né? Então, a intelectualidade como objeto de estudo sociológico é uma coisa relativamente recente, né? Forma o fenômeno daquilo que dois sociólogos franceses chamaram os intelocratas, né? Ele fez um estudo sobre os intelocratas franceses e descobriu que eles até moravam todos no mesmo bairro. Quer dizer, os caras que criavam o corpo de ideias que fomentava e orientava todo o movimento esquerdista, criava até os sentimentos mais profundos, os sentimentos mais íntimos das pessoas saíam desses intelectuais. Era um grupo de, sei lá, umas 100 pessoas, que eram todas vizinhas, não eram todas no mesmo bairro, né? No Brasil, né, também você pega esse pessoal que, sei lá, que se reúne na casa da mulher do Caetano Veloso. Exatamente, exatamente. Isso aí são o quê? São os intelocratas. Só pode pensar o que eles têm que pensar como eles, sentir como eles, ser igualzinho a eles, né? No modo de vestir, de falar, nos trejeitos, nos gostos sexuais, tudo tem que ser igual a eles. Uhum. E eles conseguiram impor isso ao Brasil inteiro, quer dizer, com uma prepotência absolutamente tirânica, excluindo 100% tudo que não combina com eles. O domínio que eles exerceram na universidade é uma coisa monstruosa, é uma ditadura. Muito pior do que a ditadura militar. Porque a censura que impuseram na mídia, impõe ainda, é total. No tempo da ditadura, eu estava num dos jornais mais visados, que era o Jornal da Tarde, era do Estadão. O que era a censura? Era um funcionário da Polícia Federal que ficava sentado na portaria, porque os mesquitas não deixavam ele nem entrar na redação. E ali ele lia a edição do dia e cortava 2 ou 3 noticinhas. Isso era o máximo que fazia. Cortava notícias, matéria de opinião não cortava. A opinião circulava normalmente. E censura de livros não existia. Não mesmo. A época da ditadura foi a época de maior sucesso da indústria do livro comunista no Brasil. Foi. O próprio Enio Silveira, né, que foi diretor da maior editora comunista do Brasil, contou que a editora dele sobrevivia graças à ajuda do governo militar. Todos os livros, professor, da teologia da libertação prosperaram durante o governo militar. Durante o governo militar, exatamente. Uhum.
Então eles tomaram conta de todos os meios de difusão da cultura, expulsaram os pontos de vista antagônicos, calaram, censuraram. Você imagina o número de carreiras universitárias que foram destruídas por causa disso. O sujeito era carimbado como anticomunista e está lascado. Ele não entra na profissão simplesmente. É. Né? Então, depois, eles vêm se fazer de coitadinhos. Sempre que a gente reclama de alguma coisa, eles estão querendo, né, nos proibir de falar, nós estamos sendo censurados. São cínicos. Esses caras são cínicos, são criminosos, são psicopatas, todos eles. Comunista bom é um quadrado redondo. Comunista bom é uma galinha que fala grego, recita Homero em grego. Ou então é uma tartaruga que voa de costas. Isso aqui é um comunista bom. Não existe. Por último, são criminosos, são psicopatas, são pessoas perigosas. Não se pode confiar em nada, nada, nada. Um comunista fala para você, bom dia, é melhor você estar de guarda-chuva na mão porque vai chover.